Controle suas conversas internas. Palestra realizada em 26 de abril de 1971. Neville Goddard. Todo mundo manifesto vai nos mostrar o uso que fizemos do dom de Deus. Receber um presente não significa que vamos usá-lo com sabedoria, mas temos o dom. Todo mundo tem o dom, e o mundo simplesmente reflete o uso desse dom. Em O Mercador de Veneza, Shakespeare coloca essas palavras na boca de Portia. Se fazer fosse tão fácil quanto saber o que era bom fazer, as capelas eram igrejas e cabanas de homens pobres, palácio dos príncipes. É um dom divino que segue suas próprias instruções. Eu posso ensinar mais facilmente 20 coisas boas a serem feitas do que ser uma das 20 a seguir meus próprios ensinamentos. Então você e eu recebemos um presente. Para que uso colocamos isso? Em um livro escrito no primeiro século, escrito na época do nosso Evangelho, chama-se Hermética, e esta é uma tradução de Walter Scott. É uma série maravilhosa de 4 volumes, e nisso ele diz: há 2 dons que Deus deu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal. E esses 2 dons são a mente e fala. E os dons da mente e da fala são essenciais e idênticos à imortalidade. Se eles são usados corretamente, o homem não deferirá em nenhum aspecto dos imortais, e quando ele sair do corpo, estes 2 serão seus guias, e eles o conduzirão à tropa dos deuses e para as almas que alcançaram a felicidade. Agora, ele não está falando de nenhum discurso exterior, pois você e eu tivemos essa experiência. Eu sei que tenho muitas vezes. Você foi a uma festa e muitas pessoas que você não conhece, você as conhece e as saudações habituais. Prazer em conhecê-lo. Que alegria te conhecer. Prazer em conhecê-lo e os clichês habituais. E então você tem bebidas e seus pequenos aperitivos. E então a festa termina e todos eles se separam. E você ouve alguém dizer: que idiota, que chato. No entanto, eles ficaram tão satisfeitos em conhecê-los. Que alegria te conhecer. As palavras exteriores não se conformavam com o que eles estavam realmente pensando por dentro. E Deus vê, não o homem exterior, Ele vê o homem interior. É o discurso interior que está congelado no mundo ao nosso redor. Todo este vasto mundo é apenas um discurso interior congelado. O que estamos dizendo no interior? Podemos pensar que alguém realmente nos entende. Você vai acreditando que eles entendem você. E alguma coisinha simples acontece e você percebe que eles nunca realmente ouviram você. Nem por um momento eles realmente ouviram você. Alguma pequena perturbação e então tudo acabou. E então eles se voltam contra você como se você fosse o diabo, quando eles pensavam que você era alguém que foi enviado. Isso é tudo nas Escrituras. Leia o 7º capítulo do livro de João e o 8º capítulo de João. E alguns disseram: ele é um bom homem, e outros disseram que não. Ele está levando as pessoas ao erro. Outros disseram que ele é louco. Quando ele os alimentou com os pães e peixes, eles adoraram, conseguindo coisas do mundo. Enquanto pudessem ter coisas e coisas, era maravilhoso. E então ele lhes fala de algo completamente diferente, que eles passariam por fornos, mas o fim justificaria todos os fornos pelos quais eles passariam.
O fim seria Deus. Eles despertariam no final, e eles despertariam como Deus, o Pai. Ele não lhes contou sobre a natureza dos fornos, e passando, eles vacilaram. Eles podiam dizer exatamente o que estavam fazendo no interior. Como nos dizem no Salmo 50, se o homem ordena corretamente suas conversas, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Se alguém pudesse controlar essas conversas interiores pela manhã, ao meio-dia e à noite, e levá-las diretamente para o mundo dos sonhos, ele saberia o mundo que está criando. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu estou pensando agora? Você está realizando um pequeno discurso interior em cada momento. Você pode estar na presença de alguém que o mundo julgue importante, mas você não faz, e internamente você está dizendo: mas só Deus o ouve. Isso é o que você está realmente dizendo. Por fora, você tem o prazer em conhecê-lo e fica lisonjeado com o contato, mas internamente, o que você está dizendo? É isso que peço a todos que observem. Observe o que você está realmente fazendo no interior, pois é isso que Deus vê, e o que você está fazendo no interior, você está fazendo em seu pequeno movimento de fala, e eles estão se cristalizando no mundo manifestado ao seu redor. Então, se fizer fosse tão fácil quanto saber o que era bom fazer, bem, todos nós seríamos reis, nós todos seríamos tudo o que queremos ser neste mundo, mas achamos mais difícil fazê-lo do que saber o que fazer. Então, eu poderia dizer a partir de agora até o final dos tempos, mas apenas a prática fará isso. Só pratique. Quando um homem olha e vê um edifício que parece além de seu mais selvagem sonho de alguma vez adquiri-lo, e ele tem razões que ele não compartilha com ninguém além de sua mãe, ela é a única pessoa que ele confia em sua confiança. E ela se desespera porque sabe que ele nunca poderia alcançar a propriedade daquele prédio. É muito grande, muito além de seus sonhos, ou mesmo ambição, mas ele a ama e ele compartilha apenas com ela o que ele está fazendo. E ele vê um sinal que implica que ele possui. Bem, quando ele olha para ele não consegue ler o sinal e não o repete internamente. Então, internamente ele está dizendo: é meu prédio, enquanto ele lê seu próprio nome naquele prédio. E dia após dia, ao passar, ele lê seu próprio nome no edifício, o que implica que ele o possui. E então, fora do azul, 2 anos depois, eles falham. E um estranho entra e se oferece para colocar dinheiro para comprá-lo. Ele não tem garantias, mas naquele dia ele era o dono do prédio. Ele então conduziu os negócios mais fantasticamente maravilhosos e bem-sucedidos naquela empresa por muitos e muitos anos. E então veio uma oferta que lhe oferecia muitas mais do que ele pagava por isso. Ele pagou $50.000 pelo dinheiro de outra pessoa e o vendeu sem qualquer ganho de capital de $840.000. Não houve ganho de capital. Tudo foi feito pela fala interior, porque você não podia ler sem usar seus lábios. Ninguém vê, mas eu leio alguma coisa e, interiormente, estou repetindo o que estou lendo. Eu vi isso aqui no ônibus há alguns meses, indo para Beverly Hills, e aqui está um homem lendo um jornal, e cada palavra que ele leu, ele estava formando com os lábios. Eu poderia assisti-lo, eu poderia ter realmente interpretado o movimento de seus lábios. Eu poderia ter lhe dito exatamente o que ele estava lendo, pois ele formou cada palavra. Bem, todo mundo está fazendo isso, mas não tão obviamente quanto ele fez. Então, você lê algo e, na verdade, está repetindo as palavras. Bem, agora a coisa toda está na sua imaginação.
Isso é tudo o que havia nele, apenas sua imaginação. Esse foi o presente de Deus. Ele é traduzido na hermética como mente, e Deus deu ao homem e ao homem somente 2 dons e nenhuma outra criatura mortal. Os presentes são mente e fala, e estes são como os dons da imortalidade. E por esses dons, ele não difere em nenhum aspecto dos imortais. Se ele os usa sabiamente, o mundo inteiro é dele. Não nos é dito que o mundo foi criado pela palavra de Deus e as coisas que são vistas foram feitas de coisas que não são vistas? Então aqui, do nada, nós criamos através do discurso interior, através do uso de quê? Chame de mente se você quiser. Eu gosto da palavra imaginação. Para mim, isso me inflama. Quando imagino um estado, qualquer estado, se eu puder apenas me convencer da realidade do estado imaginado, isso é o mais importante, acreditar na realidade do estado imaginado. Mas saber o que fazer não é o mesmo que fazê-lo. Então, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que era bom fazer, bem, então capelas foram igrejas e capelas de homens pobres, palácio dos príncipes. E quantos professores no mundo seguem suas próprias instruções? E então ele prossegue confessando: eu posso ensinar mais facilmente 20 coisas boas a serem feitas do que ser uma das 20 a seguir meus próprios ensinamentos. Então eu lhes digo exatamente o que eu sei por experiência, seja a lei ou a promessa. Mas não estou lhe dizendo que todos irão aplicá-lo com sabedoria. Não estou lhe dizendo que no final não haverá um abalo daqueles que apenas fingiram acreditar. Há muitos que saíram de um contexto tradicional. Eles retornarão a ela e farão uma genuflexão diante de uma cruz feita à mão ou de uma figura feita à mão que pendure na parede. Cruzem-se para dar sorte e pensem que o orador que os ensinou no começo se transformou em um diabo. Elas vão, mas regozije-se, porque esses sinais devem vir. Faz parte da Escritura. E quando eles vêm ao mundo, eu me alegro porque o fim está sobre mim. Apenas quando eles vêm e eles virão, e elas ficam mais finas e finas quando se separam, porque não podem avançar para o topo até os altos da montanha. E então você sabe exatamente quem te entendeu e quem não te entendeu. Deixe-me agora deixar bem claro. Você tem o presente, você pode falar, mesmo se você fosse burro, você ainda fala interiormente, você fala e forma esses pequenos movimentos de fala dentro de você. Faça-os obedecer ao seu desejo cumprido. Faça o que Robert Millikan fez quando era um menino pobre e não tinha nada além de uma mente brilhante, uma grande e ótima compreensão da literatura, mas ele não tinha dinheiro e estava cansado de sua pobreza. E sabendo como a mente funciona, ele construiu uma sentença que, se verdadeira, implicaria que ele não era mais pobre. E sua sentença é uma bela sentença. Eu tenho, não vou ter. Eu tenho uma renda pródiga, estável e confiável, consistente com integridade e benefício mútuo. Esse foi o grande Robert Millikan, que era o chefe da Caltech, que nos deu essa descoberta dos raios cósmicos, que quando morreu, poderia deixar uma fortuna para essas instituições de caridade. Eu sei que o YMCA era um deles. Eles ganham uma fortuna dele. Ele já se estabeleceu em seus filhos e os tornou financeiramente independentes. Mas ele tinha o suficiente para dar às suas instituições de caridade favoritas e viveu uma vida maravilhosa, onde todos que o conheceram se beneficiaram do encontro com aquele grande homem. E ele começou do zero, usando essa técnica simples.
usando o dom de Deus que Ele deu a todas as pessoas deste mundo. Mente e fala. Se você é um francês ou um americano ou qualquer outra nacionalidade, você tem fala e você tem uma mente. Em vez de aceitar o que você já fez com esse presente, você simplesmente o ignora. Você trouxe isso à existência. Tudo isso é discurso solidificado, todo o vasto mundo manifesto. E você volta disso e então reconstrói a frase. Mude-o, pois esse de quem falei mudou todo o padrão. Ele era um menino pobre, toda a família pobre, por trás da bola 8 financeiramente, socialmente e em todos os sentidos da palavra, por trás dessa bola 8. E ele construiu uma cena. Enquanto lia as chamadas cartas que implicavam que a família possuía o prédio, ele estava se repetindo enquanto lia. Ele demorou 2 anos, ele persistiu e, ao final de 2 anos, a família o possuía. E a partir de então, você não poderia detê-los. E eles ainda estão crescendo e se expandindo, porque ele nunca esqueceu como aplicar o princípio. Então, ele estava entre aqueles que não vieram dentro dele. Ele achou isso tão fácil quanto saber o que fazer. E outros podem achar fácil saber o que fazer, mas é difícil fazê-lo. Eu já vi isso e outra vez. Eu diria a eles: você não sabe o que está fazendo consigo mesmo? Sim, mas apenas me dê um pequeno momento, porque estou aproveitando a sensação de ficar quieto com eles. Você fica mesmo sem ninguém. Não há mais ninguém no mundo. É dito a você: eu sou o Senhor, e ao meu lado não há Deus. Leia no capítulo 45 do livro de Isaías: eu sou o Senhor, e ao meu lado não há Deus. Agora você quer a palavra? Ele disse: a palavra está muito perto de você. É na sua boca e no seu coração que você pode fazer isso. Veja, eu ponho diante de vocês, neste dia, a vida e boas bênçãos e maldições, morte e mal. Escolha a vida que você e seus descendentes possam viver. A coisa toda está diante de você. Você pode escolher a morte se quiser, porque a palavra está em sua língua, está em sua boca, está em seu coração. E você pode fazer isso agora. Você não precisa perguntar quem subirá ao céu e o trará para mim, ou entrarás nas profundezas e o trará para mim. Agora está mais perto do que você sabe, na sua boca e no seu coração. Você pode fazer isso agora. Bem, o que você faria agora? Que frase implicaria que você é agora o que você gostaria de ser? Você sabe o que fazer. E eu digo, não é saber o que fazer, é o que faz. Alguém conseguiu a revelação mais maravilhosa. Eu estava lá na manhã em que tudo aconteceu. Entre parênteses, pare de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Fecha aspas. E eu adorei isso. Eu incorporei esse pensamento no capítulo A Moeda do Céu, no meu livro Imaginação Desperta. Ela seria a primeira a confessar, embora tenha chegado através dela, e foi sua revelação de Deus para ela compartilhada comigo, e eu compartilhei através da forma escrita com aqueles que leram no livro, mas ela é a primeira a confessar que nunca aplicou. Lá está. Mas ela nunca aplicou. Ela ficou empolgada demais ao saber que era o meio pelo qual a voz poderia vir. E posso vê-la correndo para a biblioteca e pegando o dicionário para obter a verdadeira definição das duas palavras: gastar e investir. Gastar é adiar sem esperança de retorno, desperdiçar. Investir está esperando um retorno sobre seu patrimônio. Deve haver um retorno sobre o patrimônio quando você investe. Bem,
nos dizem: para de gastar seu pensamento, seu tempo e seu dinheiro. O tempo deve produzir algum retorno. É precioso. Seu pensamento é discurso. Deve ser realmente investido, não desperdiçado. E seu dinheiro, tudo deve ser investido e não desperdiçado. E ela é a primeira a confessar: eu sabia que nunca apliquei isso. Eu pensei, bem, agora veio e eu posso continuar desse jeito normal, mas não funciona assim. Se fazer fosse tão fácil quanto saber o que era bom fazer, que frase maravilhosa! Você vai encontrá-lo se você tiver as obras de Shakespeare no primeiro ato e a segunda cena, colocar nos lábios de Portia. E quão difícil para um homem que ensina a seguir suas próprias instruções. E ele mesmo confessou: eu posso ensinar mais facilmente 20 coisas boas a serem feitas do que ser uma das 20 a seguir meus próprios pensamentos. Então eu peço que você realmente aplique. Não pense por um segundo que saber o que fazer vai fazer qualquer coisa por você. É o que importa. Então, se cada momento você souber o que fazer, então faça. Se você se encontrar em qualquer conversa negativa, quebre-a, mesmo que isso lhe dê prazer, como acontece com muitas pessoas. Eles acham tão divertido em ser crítico. Eles pensam que estão sozinhos e ninguém os vê. Então isso não importa. Ninguém te vê? O único que importa é ver você a cada momento do tempo, e esse é o seu Pai. Ele vê as profundezas do seu ser e ele sabe exatamente o que você está fazendo. E o seu mundo é construído a partir dessas conversas internas. Então, hoje, se você não estiver satisfeito com o mundo em que vive, não culpe ninguém, mas volte-se para esses 2 dons e use-os com sabedoria, pois aqui nos dizem para ordenar nossa vida de acordo com nossas conversas. Então em Efésios nos é dito, é o capítulo 4, deixe de lado a velha natureza que pertence às conversas anteriores e coloque a nova natureza. A nova natureza às vezes é traduzida o novo homem e a velha natureza o velho homem. Bem, se eu me igualar à velha natureza com as conversas anteriores, devo comparar o novo homem com as novas conversas. Assim, ele identifica o discurso interior com a natureza do homem. Então agora, o que eu estou realmente fazendo dentro de mim? E eu estou fazendo de manhã, tarde e noite. E eu não posso parar isso. Se eu paro por um momento, não é você, não pode pará-lo. Você leva isso aos seus sonhos e ainda está falando. Você está realmente falando em todos os momentos do tempo. Então, o que você está dizendo a todo momento? Observe isso. Tenha cuidado com o que está dizendo, porque todo o vasto mundo, essa conversa interior é empurrada para fora. E você pode mudá-lo apenas mudando a conversa, porque a conversa é igualada à sua natureza. Então, se você andar pela rua ou andar de ônibus ou se sentar sozinho, ainda estará falando. E tudo o que você precisa fazer para descobrir o que você tem dito é olhar para o seu mundo. Seu mundo reflete esse discurso interior. Eu vi isso a cada momento. Não vou lhe dizer que não vacilei. Por um momento, não lhe diria que estou sempre no controle das conversas interiores. O telefone toca. Isso acontece. E você disse a eles repetidas vezes. E sua reação pode ser a correta. Mas você reagiu de qualquer maneira. Ninguém ouviu isto, mas você ouviu isto. E seu pai ouviu isto. E você vai construir o seu mundo baseado exatamente no que você fez. Então, você assiste de manhã, tarde e noite, porque você vai tocar essa parte. O fim do mundo de todos é Cristo. Todo mundo está se movendo em direção ao cumprimento de seu próprio Deus. Todos. E, portanto, a história de Cristo, como contada nos evangelhos, você vai jogar.
E quando ele despertar dentro de você e se desdobrar dentro de você, e você for Cristo, e você sabe que você é, você vai encontrar aqueles que ansiosamente levarão tudo o que você tem a dizer quando você lhes dá os pães e os peixes. E então, isso acontecerá em sua vida. Não pense por um momento que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas uma espada para colocar um homem contra seu pai e sua filha, contra sua mãe e uma nora contra sua sogra. Isso vai acontecer. E então vem um conflito no mundo, e ele é acusado de ser o diabo. Eles dizem, ele tem um demônio. Por que você ouve ele? Ele está bravo. Mas então, quando vocês que despertaram do sonho da vida ouvem essas coisas, alegram-se, porque sabem que o seu fim está próximo. Tem que acontecer para separar as ovelhas das cabras e deixá-las voltar ao seu mundo e fazer genuflexões e cruzar-se para a sorte. E então, aqueles que podem realmente seguir, eles seguirão, porque o meu próprio deve vir a mim. Então, espero que todos aqui não apenas ouçam, mas acreditem no que eu disse, pois já lhes contei o que sei por experiência própria. O próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo em você, em mim, em todos. Mas quando ele vem, e você, ele desperta como você. Leia a história então. Tudo o que é contado nessa história sobre Jesus Cristo, você vai experimentar. Então, quando você conta a história para aqueles que prontamente acreditam quando você os alimenta com os pães e peixes, baseados na lei, como conseguir o prédio, como ganhar dinheiro, como se tornar famoso e tudo isso, eles amam isso. Então, você se volta e enfatiza o fim. A promessa é, você será como Deus. Você não precisa de edifícios, porque o mundo inteiro é seu e tudo dentro dele. Mas eles não podem ver isso. Eles querem mais pães e mais peixe. E então algo acontecerá, porque você não veio trazer a paz à terra. Você veio para trazer uma espada, para separar o antigo do novo. E o conflito continua. E então, de repente, as erupções ocorrerão dentro das famílias e elas se transformarão, virar completamente contra você. Mas você sabendo que a figura central do Evangelho se alegra. Você não tem nada além da pena por aqueles que não puderam seguir além de um certo ponto. Isso é tudo o que você tem. Nenhuma crítica, nenhuma condenação. Só pena que eles não pudessem ir um pouco mais longe. Mas tudo faz parte do jogo. Então, eu te digo, você observa atentamente o que está dizendo manhã, tarde e noite. Quando você vai para a cama à noite, observe suas conversas interiores e veja que o sol não está descendo sobre sua raiva. Resolva-o nesse exato momento e faça-o obedecer ao seu desejo realizado e faça com que esse desejo seja cumprido, a coisa de amor. Como seria se fosse verdade? Apenas como seria? Então, prossigam a conversa a partir da premissa do desejo realizado, todo vestido em amor, para qualquer um que você pense, e observe como as coisas acontecem em seu mundo. Sua noite, posso te dizer, se esse é o seu último pensamento, ele dominará o sonho da noite. Você está completamente dominado, e seu pai está falando com você constantemente através dos sonhos e através do meio da visão. E você verá a coisa toda se desdobrando dentro de você. E você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. Você não sai e grita dos telhados. Você sabe e anda no conforto de ser o homem desperto, que é Deus. Que todos digam exatamente o que Ele quer dizer sobre você. E não prestem atenção a isso, porque eles têm que fazê-lo. Quando você chegar ao fim, eles têm que fazer isso. A separação deve ocorrer. E você não justifica isso. A autojustificação é a voz do inferno.
Então você não justifica nada e você não tenta sempre estar certo. Outra doença quase incurável do homem é a necessidade de estar sempre certo. Então você não faz nenhum esforço para provar que está certo. Você sabe o que experimentou e não pode negar a experiência. Então você segue o seu caminho, contando isso exatamente como se trata de você, e chega até você de maneira mais gloriosa. Tudo está nas Escrituras. Então, quando você chega ao fim, você não fica desapontado e não fica surpreso que aqueles que você mandou vivos e livres agora pegam em armas contra você e os chamam de loucos, chamam você de demônio e perturbam a família deles. Você sabe exatamente o que você fez. Você só contou a verdade. E quando a verdade vem ao mundo, não vem para trazer a paz, mas uma espada. Ele vai separar você daquele pano de fundo tradicional que o escravizou no passado, porque o progresso real neste mundo, progresso religioso, é uma transição gradual de um Deus da tradição para um Deus da experiência. Você experimenta Deus e a coisa toda reflete isso. Seu filho te chama de pai e não há incerteza quanto a quem ele é e quem você é. E toda a sua memória retorna. E aqui você está diante de seu Filho eterno. E ele sabe disso e você sabe disso. E nenhuma pessoa no mundo poderia de forma alguma dissuadi-lo de saber disso. Você já experimentou isso. Você não pode negar isso. Então, estou lhe contando o que está reservado para você. Use o dom com sabedoria. Comece agora a usá-lo. Pois se você usá-lo, a você é dito: eu vou te mostrar a salvação de Deus. Leia-o no último verso do Salmo 50. Eles trazem a palavra, conversas, como modo de vida, e alguns o modo de vida, mas na versão King James sempre são traduzidas conversas. 13 vezes essa frase é usada, e são sempre conversas. Deixe de lado a conversa anterior e depois seja renovado no espírito da sua mente. Se você adiar, é equiparado ao velho homem. Agora, quando adiei, tenho que substituí-lo por alguma coisa, uma nova conversa. E então te é dito no livro de Joel: diga aos fracos, eu sou forte. Você leu isso no capítulo 3, o verso 10. Digam os fracos, eu sou forte. Pois não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e ao meu lado não há Deus. Então, pus diante de vós, e você faz a escolha. Você pode escolher a vida ou escolher a morte. Você pode escolher o bem ou escolher o mal, uma bênção ou uma maldição. É inteiramente do homem para escolher qualquer coisa. E olhe para este mundo manifestado e você verá o que escolhemos. Mas toda manhã você vê manchetes nada além de desastre. Você vê que o homem escolheu. Ele parece querer ou é alimentado com outra. Olhe para os editoriais. Precisamos disso para vender documentos. Ou então, nós mesmos estamos exigindo isso dele, mas você alimenta isso. De manhã, à tarde e à noite, nos banqueteamos com toda essa indelicadeza e realizamos essas pequenas conversas mentais internas conosco. Mas eles não permanecem lá. Eles se inflamam e se objetivam e se solidificam como nosso mundo manifesto. Assim, todo este mundo manifesto vai nos mostrar o uso ou abuso que fizemos do dom de Deus. E o presente de Deus é sua mente e seu discurso, e não é seu discurso exterior, pois sabemos o quanto isso é enganoso. Você vê de manhã, tarde e noite. Um vendedor entra e é treinado para enganar o comprador. O anunciante é treinado para enganar o comprador. E tudo está do lado de fora. Deus só vê o interior. O homem vê a aparência exterior e Deus vê o homem interior. Então, quando você assiste à sua conversa interior,
você está realmente observando a nova natureza. Essa é a sua natureza. E se você não gostar, mude. Você adia o velho e depois veste o novo homem. E ele te mostrará a salvação. Então tudo se desdobrará dentro de você. Eu digo a você por minha própria experiência, antes que a promessa se realizasse em mim, aparentemente eu tive essa conversa com meu irmão. Anteriormente, eu argumentaria mentalmente. Nós estávamos separados por 5.000 milhas e eu precisava de dinheiro naquele momento. E quando me vi discutindo com ele, eu quebrei e rasguei todo esse registro. E se ele me mandou 1 centavo ou não, eu o amei, elogiei e o agradeci. E cuidei dos meus negócios sem saber de onde viria o próximo, pois eu tinha gasto uma fortuna tirando 1 ano sólido e morando em um mesmo nível que vivi em anos anteriores e gastei dinheiro como água. E então veio naquele momento que eu precisava de dinheiro e, internamente, eu mantive uma conversa com ele e achei que era uma coisa estúpida de se fazer. Então eu quebrei esse recorde. E então eu continuei a conversa mais gloriosa com ele, como 2 amantes, porque eu o amo e ele me ama. E eu mudei esse velho homem para o novo homem, mudando minha conversa com ele. Você sabe, em nenhum momento, não solicitado, um cheque maravilhoso muito grande veio para mim, e nenhum pedido. Eu não pedi nada. Eu estava tirando aquele que eu amava, porque eu mesmo gastara o dinheiro como um marinheiro bêbado. E então aqui, internamente eu estou discutindo com meu irmão. E quando eu quebrei e realmente continuei a conversa mais amorosa com ele, tudo sobre a vida familiar e todas essas coisas maravilhosas, de repente, do nada, veio um cheque muito grande e maravilhoso, e eu não apelava por isso. Então, eu estou dizendo a você por experiência, eu sei que funciona assim. No entanto, se você está com vontade de discutir, você ama tanto o argumento, isso não lhe custa nada, então você está tendo tempo da sua vida. Mas isso não para por aí. Vai se espalhar e se cristalizar e manifestar em seu mundo. Então observe isso, e você sabe, tornar-se uma coisa agradável depois de um tempo para continuar conversas bonitas, isso se torna muito agradável. Mas se você for honesto consigo mesmo, diria exatamente o que essa querida me disse: eu nunca pratico isso. Ele veio e eu gravei e você usou, mas eu pessoalmente nunca pratiquei isso. Ainda internamente, continuei as mesmas velhas conversas que eu sempre fiz. Então eu digo a você agora, enquanto estamos indo para o final, acredite em mim, eu não te enganaria. Eu lhe disse exatamente o que aconteceu comigo quanto à promessa. Eu lhe disse exatamente o que provei quando a lei não vai falhar. Você pode pegar a lei e colocá-la em prática agora. Não espere até amanhã. Faça isso agora e saiba que, se você continuar essas conversas, a promessa do Salmo 50 irá tomar forma. Ele lhe mostrará a salvação de Deus. E a salvação de Deus é simplesmente você desperta como Deus. É assim que ele mostra para você. Ele veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. E há apenas um Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, você é Jesus Cristo. Você não muda seu nome. Você ainda é Mary, você ainda é Stan, você é ainda John. Mas quando isso acontece, você sabe quem você é. Você não vai pedir ao juiz que mude seu nome para Jesus. Você anda nas ruas ainda como Maria, ainda como Neville. Mas você sabe quem você é. E então, quando as coisas acontecem, porque você sabe quem você é, essas coisas têm que acontecer. Eles devem acusá-lo de ser insano, eles devem acusá-lo de ser enganoso e desviar as pessoas. Tudo faz parte das Escrituras, mas você não está espantado. Você só tem piedade e misericórdia por aqueles que não puderam ir além do que são, e então caem no esquecimento. Estes são os 4 em que a semente cai.
A estrada, entre os espinhos, entre as pedras e depois um bom solo. E você não pode evitar. Você só pode espalhar a semente e deixá-la cair onde quiser. E vai cair nesses 4 tipos de solo. Sempre cai em 4. E como cai no bem, simplesmente se elevará dentro deles. E eles terão a mesma experiência que você teve. Quando cai na estrada, rapidamente outras ideias a devoram. Quando cai entre os espinhos, os cuidados do mundo a invadem e sufocam. Se cair sobre a rocha e a rocha não estiver preparada para deixar a raiz ficar muito profunda, o sol a queima. E de repente, algo aparece e tudo desaparece. Mas quando o solo foi preparado, ele vai fundo e tem 100%. Então eu te digo, a história toda é sobre você. E um dia, você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. E você não pode evitar a história. Isso vai acontecer com você também. Não pense por um momento que você vai despertar sabendo que você é o Senhor Jesus Cristo e não tem aqueles a quem você derramou sua alma e pegou os pães e os peixes, virar-se sobre você e acusá-lo de ser louco e, portanto, um maligno, e nada deve ser feito com você. Vire-se completamente de você, você vai encontrar. Mas então, estando consciente do fato de que você experimentou toda a história, você só pode voltar para a palavra escrita de Deus e saber que isso tinha que acontecer. Isso só tinha que acontecer. E quando estes sinais chegam, o fim não está longe. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.